Fala, meus lindos, tudo bem? Essa é a nossa primeira mensagem da série Decisão. Portanto, seja muito bem-vindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e tenho certeza que essa série vai ser transformadora para a sua vida. Durante 8 semanas nós temos um encontro aqui no canal às 7 horas da manhã. Todas as segundas-feiras. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, porque toda segunda-feira tem mensagem. E claro, antes de terminar o vídeo, eu faça isso agora já. Curte a mensagem, comenta e depois manda para todo mundo que você puder. Afinal de contas, quanto mais pessoas ouvirem e assistirem, melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Parece que foi ensaiado aqui. Jó, capítulo de número 4, versículo de número 3. Esse texto vai nortear a nossa caminhada sobre um sentimento, uma palavra que sufoca muita gente, que já me sufocou durante um tempo, e que se a gente não cuidar, vira recorrente na nossa história. Nos aprisiona, cega os nossos olhos, que é a palavra desânimo, que é muito mais do que uma palavra, é uma sensação que nos rouba a fé, a esperança e tira o brilho dos nossos olhos. O texto é de Jó 4, é o capítulo, versículo é o 3, diz o seguinte: eis que instruístes a muitos e fortalecestes as mãos fracas. Tuas palavras seguraram o que estava caindo, e tu fortalecestes os joelhos debilitados. Mas agora isso vem sobre ti e te enfraqueces. Ela toca em ti e te perturbas. Não é este o teu temor, a tua confiança, a tua esperança, ou a retidão dos teus caminhos? Sabe, quem está ouvindo isso é Jó. Jó está ouvindo isso de um amigo dele. O amigo se chama Elifaz, ou Elifaz, ou Elifaz, não sei. Só sei que é esse amigo que está olhando para Jó, depois de todo o cenário de calamidade da vida dele, dizendo: peraí, você, pelo que eu me lembro, tinha palavra para todo mundo. Quando alguém estava caído, você tinha palavra para que aquelas pessoas se levantassem. Quando aquelas pessoas estavam tristes, você trazia o ânimo. E agora que você está caído, as tuas palavras não servem para você? Eu não sei como vocês entendem isso, mas já parou para observar que tem coisas que a gente só acredita com os outros? Tem coisas que a gente só acredita para alguém, mas não sobre nós. Que existem palavras que a gente é profissional em dizer sobre a vida dos outros, mas que quando chega na nossa vez de crer, na nossa vez de viver, a gente não consegue acreditar de verdade. Ou seja, me parece que às vezes a nossa fé só é funcional quando é o outro que está por problemas, mas quando é na nossa vez, tudo o que nós cremos, a gente esquece. E é sobre isso. É sobre um sentimento que rouba a fé, que rouba toda a nossa pregação. E isso é muito perigoso, porque pregamos lindamente, mas quando é na nossa vez, nenhuma palavra pregada serve para nós. E é isso que eu me deparo nessa história, e que de verdade, de maneira humilde, reconheço que já me deparei na minha vida também. No dia que nenhuma das palavras que eu havia pregado serviriam para mim. De tudo aquilo que eu cria para aquele momento, parece que não era para mim, mesmo sendo completamente direcionado para o meu coração. Jó teve perdas irreparáveis. Se você olhar a história de Jó, você agradece a Deus pela sua vida. Você pode estar na pior situação da vida, do mundo, mas se você ler a história de Jó, você vai dizer: meu Deus do céu. Jó perdeu os filhos, perdeu todos os bens, todos os seus servos. Jó perdeu tudo. Quando
Jó tem todas essas perdas, Jó só não fez uma coisa: Jó não blasfemou contra Deus, mas Jó blasfemou contra a vida dele. Jó desejou morrer, Jó teve sentimentos dessa maneira, porque as dores foram muito agudas. A dor foi extremamente aguda. Agora, o interessante é que no meio de todo esse cenário de dor, existe um homem justo, existe um homem bom. Tanto é que tudo isso aconteceu com ele porque Deus permitiu, porque ele era bom. Aí é uma confusão tão grande que eu não vou saber explicar. Porque na nossa cabeça, se nós somos bons, tudo de bom tem que acontecer com a gente. Mas não é assim que a banda toca. Bons sofrem. Porque na verdade, desculpe, mas nem bons somos. A gente pensa que somos, mas não somos. Tá vendo essa pessoa perto de você aí? Ela é ruim. Parece boazinha, mas não é. A nossa natureza, ela é ruim. Sem Jesus, meu Deus do céu, Jesus é o que vem, aplaca essa nossa maldade que carregamos, equilibram as coisas. É só Jesus que pode fazer. Aliás, é só Jesus que tem interesse por nós. É só Jesus. Então, quando eu olho para um cenário como o de Jó, eu olho para a história, para o desânimo, para a batalha, para a luta. De verdade, eu confesso que se fosse a gente não ia saber muito o que dizer. Confessa, como que eu chego para uma pessoa que perdeu tudo e digo: olha, eu até nem sei o que eu vim fazer aqui. Eu só não queria estar no teu lugar, irmão, mas não é verdade? A gente não é assim? Agora, por quê? Porque aqui a gente está falando de algo muito grave. Mas quando a gente olha a história completa, eu sei a história completa. A história completa é: Deus restituiu tudo o que Jó perdeu. Jó viu os filhos até a 4ª geração, e aí descansou no Senhor. Jó teve tudo restituído: os bens, os servos, as propriedades, os filhos, tudo em dobro. Deus deu, Deus retribuiu. Agora, a gente consegue olhar assim porque a gente conhece a história toda. Agora, Jó não sabia disso que ia acontecer. Você entende? Jó não viu o todo, Jó via parte da história. E a parte da história que ele estava era aquela parte onde ele perdeu tudo, e ele não consegue ver para onde vai, o que vai acontecer. E esse é o cenário às vezes da nossa história. Enquanto estava tudo bem na nossa casa, enquanto estava dando tudo certo, a gente tinha palavras para todo mundo: olha, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus está no controle de todas as coisas, descansa no Senhor, Deus está cuidando, sabe, relaxa. A gente fala para todo mundo: olha, acalma o coração, ora, se você orar, Deus responde. Só que em um determinado momento da história, o jogo vira. E eu chamo isso de dia mau, de vale. E a primeira coisa que a gente precisa ter a ciência e a noção é que sim, a vida é feita de montanhas e de vales. E que um dia estamos na montanha e talvez no outro dia estejamos em algum vale. Mas o vale não é um lugar para morar, o vale é um lugar para passar. Deserto não é um lugar para morar, deserto é um lugar para passar. Quando entendemos isso, o nosso olhar está fixo no Senhor. A gente entende que é passageiro, 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 passageiro. As dores deste mundo são passageiras, as angústias passageiras, tudo é passageiro. Há uma coisa que é eterna: a nossa vida com Deus, para sempre. Isso é eterno. O problema é o dia mau. O dia mau é o problema, porque quando nós chegamos, tudo que vivemos antes, todas as bênçãos, todas as provisões, todos os milagres podem ser esquecidos numa fração de segundos. E é nesse momento que Jó está sentado ao chão, eu imagino lá muriando-se, quando um amigo olha para ele e diz a verdade: irmão, peraí, não estou te entendendo. Quer dizer que quando era com os outros você tinha palavra, e agora que é com você, você está aí caído.
É como se esse amigo tivesse pegando Jó pelos ombros e falasse assim: ó, acorda, rapaz. Você crê em um Deus que pode todas as coisas. Você crê num Deus que faz milagres extraordinários. Você crê num Deus que pode restaurar tudo aquilo que se perdeu. Entende? Deus pode tudo, Deus faz tudo. E aí a Bíblia conta a passagem completa de Jó. A história continua. Eu chamo isso de imagem completa. Imagem completa porque às vezes nós olhamos a vida assim, coladinhos na parede, e não conseguimos ver o todo. A gente não consegue ver a razão do porquê estamos vivendo o que estamos vivendo, sabe? E aí de repente a história avança, a gente vê o todo e a gente olha para trás e diz o quê? Ó, agora faz todo o sentido. Não é verdade? Sabe, é esse painel de LED aqui, tá vendo? Você vê uma imagem bonita aí de longe, mas eu que estou um pouquinho mais perto, eu consigo enxergar pixels dessa imagem. E se eu chegar bem mais perto, eu não vejo nada, eu só vejo pixel. A vida, nosso olhar sobre ela é um pixel da história. Nós olhamos para a vida e vemos uma fração de alguma coisa que pensamos que é tão longa. Não. A vida é um todo, e o único que consegue ver o todo é o Senhor. A gente às vezes não vê o todo sobre amanhã, mas já conseguimos ver o todo sobre um ano atrás, sim ou não? A gente consegue olhar um ano atrás o que vivemos e agora conseguimos olhar por que colhemos, por que vivemos daquela maneira. Por quê? Porque agora a gente consegue ver o todo. Então da mesma maneira que você consegue ver o todo de um ano atrás, eu quero declarar sobre você que daqui a um mês, 2 meses ou 2 dias, você vai olhar para tudo aquilo que passou e vai dizer: agora eu entendo, agora eu compreendo. E aí você vai dizer: show, desânimo, vai embora, porque agora eu lembrei quem tenho crido, quem é o meu Deus, quem é o meu socorro bem presente no dia da angústia. Vai para lá. O sentimento de Jó, de verdade, não é a ausência de Deus que causa. Esse sentimento em Jó não é a ausência de Deus, não, é o acréscimo de um sentimento: desânimo. E o desânimo me faz imaginar que Deus está ausente. Entendeu? Deus nunca está ausente, mas o desânimo me faz crer que Ele está ausente. O medo me faz crer que Ele não está na história. Medo e desânimo se confundem em algum momento. Diferença é que o medo me faz correr muitas das vezes, e o desânimo sempre irá me paralisar em alguma parte da história. Eu chego aqui a nossa realidade, para nós. Quando o dia mal bate na nossa porta. Quando a história difícil acontece com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui hoje, de maneira sincera, estão passando por um processo de luta, de provação? Levante a mão. Eu queria muito que você levantasse a mão de novo e todo mundo olhasse à volta. Olha quantas pessoas. Essas pessoas que estão com as mãos levantadas não estão dizendo que estão vivendo os melhores dias da vida delas. Elas estão dizendo que estão passando por um processo de provar. Então a primeira coisa que você tem que saber: não é só contigo, lindo. Não é só com você. Não é só na sua casa que tem prova. Não é só na sua casa que tem luta, não. Todos nós aqui, na sua grande maioria nessa noite, estamos passando por alguma batalha. E sabe o que é a loucura? Que uma batalha termina, outra começa. Nós sempre estamos em uma nova batalha. Eu sei que, não, eu não quero mais. Não, lindo, são as batalhas que geram pessoas poderosas, extraordinárias. São os processos doloridos que transformam as histórias. É inerente do ser humano. Eu queria muito chegar aqui e dizer: olha, depois que você aceitar a Jesus, você não vai ter mais nenhum problema. Se você reconhecer Jesus como seu Salvador, a sua vida vai ser um mar de rosas e uau, ninguém vai ficar doente, ninguém vai cortar a sua frente no trânsito, vai ser tudo lindo. As
pessoas vão passar por você e vão dizer bom dia. Não, lindo, esse é um sonho, mas a realidade não é assim. Aceitar a Jesus, crer em Jesus, ter Cristo como nosso amigo, companheiro, não nos livra da batalha, mas nos livra na batalha. Não entendeu? Eu vou melhorar. Não nos livra da, nos livra na. Peraí, como assim? Porque se ele livra da, eu nunca saberei do que estava perdendo para poder agradecer. A confusão é mais ou menos assim, eu não sei o que pode. Não. Agora quando eu me livro na, eu saio da batalha muito mais forte para enfrentar qualquer outra tempestade, porque eu vou poder dizer assim: olha, eu tenho um Deus presente na batalha. Ouve a minha oração. Sabe, é a loucura da vida. É difícil tentar explicar, mas é assim que a gente tem que crer, porque essa é a realidade. Eu tenho 31 anos de idade. Parece menos? Oh, obrigado, Jesus. Vocês não sabem nem disfarçar. Mas escute isso aqui. Eu aceitei Jesus com 19 anos de idade. Eu tinha 19 anos quando eu me choquei com o Criador. E sabe qual é a loucura? Foi um dos piores dias da minha vida. Foi muito dramático. Eu já contei essa história muitas vezes. Foi o pior dia. Mas ao mesmo tempo que foi o pior dia, também foi o melhor dia. Porque foi quando eu me conectei com o Criador e a minha vida mudou dali para sempre. E aí eu aceitei Jesus e a minha vida mudou. A pergunta ou a constatação, é que naquele momento criou-se talvez uma expectativa que não haveria mais sofrimento na nossa casa. Aparentemente é isso que muitas de nós pensamos. Agora acabou e não acabou. Não acabou porque as batalhas, elas permanecem, elas continuam. Os problemas vêm. Só que agora a perspectiva de resolução de qualquer problema é totalmente diferente. A forma de ver as coisas mudou completamente. Agora a gente vai ter uma filha, a Serena, vai nascer agora. Mas eu sei o que é experimentar a perda de um filho. Sabe, tem coisas que nós vivemos que ficou dentro da nossa casa, mas eu sei o que é ter dor. E todos nós aqui sabemos. Agora a única coisa que nós não podemos deixar acontecer é sermos paralisados pelo desânimo para roubar a nossa fé. Porque o desanimado, meu lindo, ele é extremamente perigoso. Sabe por que ele é perigoso? Porque ele pode dar um fim naquilo que era apenas o começo. O desanimado, ele pode perder a fé naquilo que Deus estava prestes a agir. Ele pode abandonar tudo, sendo que estava prestes a ser transformado. Porque de repente a gente diz: oh, por que tudo isso acontece? Só comigo? Você já viu, não é só com você, é com muita gente. Então o desânimo precisa ser vencido. O desânimo precisa ser mandado embora. E eu ouvi uma expressão que marcou o meu coração. O desânimo é como uma areia movediça. Você já viu aqueles filmes que aparecem um cenário de areia movediça? A pessoa pisa e ela começa a afundar. Você já viu isso, sim ou não? E aí ela vai afundando, e ela sozinha não consegue sair daquele lugar. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Sozinho o desanimado não consegue sair daquele lugar. Eu estou querendo dizer alguma coisa aqui, não sei se você percebeu. O desanimado sempre vai precisar de alguém animado perto. A gente sempre vai precisar de alguém que permaneça com fé à nossa volta. A gente sempre vai precisar de um Elifaz que vai olhar pra gente e vai dizer: ei, quer dizer que quando era pros outros servia, e agora que é com você não serve mais. A gente sempre vai precisar de alguém cheio do Espírito Santo à nossa volta, que vai olhar pra nós, vai perceber o desânimo, vai perceber o semblante caído e vai dizer: o que está acontecendo? Qual é o teu problema? Levanta a cabeça. Eu vou orar com você. Eu não vou deixar você desistir. O desânimo vai ser vencido no nome de Jesus.
Acorda, sacode a poeira, sai dessa situação. Sabe o que é isso? É a mão de alguém cheio de Deus arrancando você da areia movediça do desânimo. É dizendo: sai fora, você não vai afundar mais, não na minha frente, levanta, sai. E eu aumento o termo. É por isso que a igreja é importante. Porque a igreja é um ambiente onde pessoas estão olhando para as pessoas. E se tiver alguém na areia movediça aqui dentro, não vai afundar. É por isso que precisamos de andar com pessoas cheias de Deus à nossa volta. Precisamos de homens, de mulheres de Deus caminhando com a gente. Então, meu lindo, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o nível do teu desânimo, mas talvez é um nível que você não consegue mais crer que Deus pode fazer alguma coisa ao teu favor. Então eu ouso em dizer que chegou a hora de alguém sacudir você e te lembrar que todas as palavras que um dia você usou para alguém serve para você também. Deus é fiel para os outros, mas é fiel para a tua casa. Deus faz milagres para os outros, mas pode fazer um milagre na tua família. Todas as palavras que você declarou sobre a vida dos outros também servem sobre você. Todos os conselhos que você deu a alguém também é para sua casa, para sua família, para sua história. Então sacode a poeira, sai desse negócio de tentar. Não reclama, chega, deu. E vai viver aquilo que Deus tem para você. Vai viver a restauração que Deus tem. Vai viver o milagre que Deus tem. Jó tinha tudo para desistir. Mas uma das coisas que Jó diz me impacta. Ele viu toda a dor, tudo. Mas no meio da dor, ele viu Deus agir. No meio da dor, ele viu Deus colocar as mãos. E aí a história termina quando Jó declara: antes eu só te conhecia, te ouvi falar. Agora, porém, os meus olhos te veem. Sabe, tudo que era teoria agora é prática. Agora os meus olhos te veem. Eu quero declarar sobre você que no final dessa provação, quando você sacudir a poeira, que você acordar desse desânimo, você vai poder dizer exatamente o que Jó falou: antes eu só conhecia de Deus a partir de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem ver. Eu queria poder ter tempo de contar para vocês todas as vezes que Deus me socorreu, todas as vezes que Deus enviou anjos para nos tirar do desânimo. São tantas as histórias, mas a prova que elas aconteceram e deram certo é porque eu estou aqui continuando. Estou aqui pregando a palavra. Só que eu não posso esquecer que tudo que eu estou falando para vocês tem que servir para mim também. Jesus tira-nos do desânimo, nos deixa fraquejar a nossa fé, encoraja-nos a viver a tua vontade. Senhor, a gente não consegue ver tudo, a gente vê um fragmento da história e às vezes desesperamos, mas não é assim que queremos viver, Jesus. Abre os nossos olhos, socorre nosso espírito e nos faz enxergar a esperança, em nome de Jesus. Que agora, Senhor, dentro dos lares, onde tiver alguém assistindo, que seja socorrido pela tua presença, e que o brilho nos olhos volte, e que uma luz no fim do túnel apareça, em nome de Jesus. Amém.